diz assim, que o Senhor o fez prosperar. Foi no reino de Zacarias, onde ele chamava o povo junto com o profeta, a clamar, a buscar ao Senhor, a se colocar, a adorar a Deus de todo o seu coração. E quando nós fazemos isso, Deus traz restauração sobre a nossa vida, amém? A Bíblia diz que ele próprio levou o povo a buscar ao Senhor, e Deus o fez prosperar. Inimigos, preste atenção, inimigos antigos do povo de Israel, como o povo filisteu, inimigos que venceram o povo de Israel durante várias fases, durante vários reinados de vários reis, que perderam lutas para os filisteus, mas na mão de Uzias Deus deu vitória. Na mão de Uzias Deus fez prosperar. Na mão de Uzias Deus entregou os inimigos na mão de Uzias, e ele venceu os filisteus e venceu outras nações poderosas, e Deus foi dando vitória a Uzias, e o nome de Uzias conhecido em todas as regiões. Diziam: Uzias, quem é este homem? É o rei de Israel. E Deus tem dado vitória a ele. Ele derrotou os gigantes filisteus, ele derrotou a outras nações. Deus é com ele. Deus deu espírito de inteligência, Deus deu espírito de sabedoria, Deus deu a ele graça. E quem poderá ir agora contra o povo de Israel, sendo que a liderança está na mão de Uzias? Meu irmão, o homem e a mulher que se prostram diante de Deus, Deus dá vitória, Deus dá espírito de inteligência, Deus dá espírito de sabedoria. Se você quer isso, você pode levantar a tua mão, porque eu estou profetizando em nome de Jesus, e você possa receber também o espírito de inteligência, o espírito de sabedoria do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mas também Deus deu ideias a Uzias. Diga: ideias. A primeira ideia, meu amado irmão, de construir uma torre para de cima do morro ficar olhando lá embaixo quando os inimigos se achegavam, foi de Uzias nessa época. Deus deu a visão, e Deus disse a ele: construa torres no meio do deserto, e lá em cima você coloca uma guarida, e coloca lá um farol de sinalização, coloca lá para que as pessoas de longe vejam que existem pessoas do teu exército olhando, e quando elas vierem invadir a Israel, elas verificarão que vocês de longe estão os olhando, e vão vencê-los na guerra e na batalha. Fazer poços no meio do deserto, e eu vou fazer com que água saia, e os poços anteriores que outros reis lá foram colocados e em guerras foram entulhados, você vai desentulhar, e eu vou dar água para vocês no meio do deserto. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Água no meio do deserto quer dizer que no meio da crise Deus vai te dar vitória, quer dizer que no meio da falta Deus vai te dar graça, quer dizer, meu amado irmão, que no meio da falta, no meio da tristeza que nós muitas vezes estamos vivendo no Brasil, o Senhor vai dar graça para você. Quem acredita, levanta a mão e dá glória a Deus. Em meio à luta, em meio à situação difícil, em meio ao desemprego, em meio à situação louca que nós estamos vivendo, o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te levantar, Ele vai abrir porta de emprego, Ele vai abençoar a tua empresa, e Ele vai abençoar as tuas mãos, e aonde você colocar as tuas mãos, Ele vai te prosperar. Água para todo o povo. Então, obviamente, quem está no deserto e tem água tem prosperidade. Meu amado irmão, aquilo que Deus está dizendo que não era apenas para ele, mas todos aqueles que estavam ao seu redor. Eu quero declarar que aquilo que Deus vai fazer com a sua vida não vai ser apenas para você ser abençoado, não. Você vai abençoar a tua casa, você vai abençoar a tua família, você vai abençoar a igreja, você vai abençoar aqueles que estão ao teu derredor, porque o Senhor vai fazer com que a bênção dele sobre a tua vida sobejamente possa abundar sobre todos aqueles que estiverem ao teu lado, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Verso 15, a Bíblia diz que Deus deu ideias para Uzias, e ele foi o primeiro homem a inventar armamentos. A Bíblia diz que ele inventou a catapulta. Já viu a catapulta? Era aquela arma onde se colocava pedras e se lançava a uma enorme distância. Foi Deus que deu a ideia a Uzias de criar arcos de flecha, e de longe, grandes e poderosos soldados lançavam flechas para que os inimigos não se achegassem até onde Uzias estava. E Uzias passou a ser um homem respeitado, porque Deus era com ele, e diz a palavra de Deus que Deus o ajudava. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus vai te pegar na tua mão e Ele vai te ajudar em nome de Jesus. E a Bíblia diz que a partir de então,
ele recebe de Deus, repousava sobre Uzias o espírito de sabedoria e o espírito de entendimento de Deus. Salomão foi sábio. Quando Deus perguntou para ele: o que você quer? Você quer dinheiro? Você quer bens? Você quer riqueza? Tudo que você pedir, eu vou te dar. Mas Salomão foi sábio, ele pediu sabedoria. Senhor, o que eu quero é sabedoria, eu quero ser o homem mais sábio de toda a terra. E Deus deu a ele, e através da sabedoria veio a ele graça, veio a ele espiritualidade, veio a ele riqueza, veio a ele poder, veio a ele todas as coisas boas. Meu amado irmão, o que você precisa talvez nesta noite não é de dinheiro, talvez o que você precisa desta noite não é um bem material. O que você precisa nesta noite é enxergar a glória de Deus. O que você precisa nessa noite é enxergar que o que vai transformar a tua vida não é dinheiro, porque dinheiro a pessoa ganha e perde, não são bens, porque bens a pessoa tem e dali a pouco ela perde tudo. Mas a sabedoria de Deus estando sobre a tua vida, meu irmão, o Senhor vai te dar graça para você saber administrar. O Senhor vai te dar graça para você saber administrar a tua casa e a tua família. O Senhor vai te dar graça para você saber administrar a sua vida espiritual, e você vai colocar Deus em primeiro lugar. Você vai colocar Deus em primeiro lugar. Salomão colocou Deus em primeiro lugar e Deus foi com ele. Se você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, Deus vai ser com você também, em nome de Jesus. Que Uzias prosperou demasiadamente. A Bíblia diz que Uzias se tornou um homem muito rico, muito forte, exército poderoso. E Israel, de uma nação pequena, que ninguém reconhecia como forte, como um grande exército, a partir desse momento, ela passou a ser reconhecida como um exército poderoso. Todas as nações que estavam ao redor passaram a respeitá-la como um grande e poderoso exército. Uzias, que ninguém conhecia, lembram-se que ele assumiu com quantos anos o reinado? 16 anos, era um menino. Agora as pessoas começavam a falar: quem é Uzias? Diziam: é um menino que assumiu a Israel, é um menino que assumiu como rei, é um menino que agora lidera Israel. Mas Deus é com ele, tem ajudado esse menino, ele tem tido ideias fantásticas, Deus tem dado a ele graça, tem ajudado, tem pegado nas mãos de Uzias e dado força e graça, e é por isso que ele é hoje poderosamente conhecido. Meu irmão, talvez você possa dizer assim: bispo, olha a situação que eu estou, olha a luta que eu estou vivendo, o problema que eu estou vivendo hoje. Talvez as pessoas não olhem para mim e sequer deem valor ao meu trabalho, à minha vida, aquilo que eu faço. Se você colocar o Senhor na tua vida em primeiro lugar, é o Senhor que vai levantar você, é o Senhor que vai honrar você, é o Senhor que vai abençoar você. Não é a tua força, não é a tua inteligência, não é a tua sabedoria, não é você, é Deus na tua vida. É por isso, meu irmão, que nós temos que aprender. Às vezes a pessoa vem para a igreja, a pessoa vem buscar o Senhor, e ela está lá no fundo do poço, ela está lá embaixo, ela está destruída, ela está cabisbaixa, ela está humilhada. Aí vem e Deus opera, Deus prospera, Deus levanta, Deus cura, Deus faz a obra. E depois às vezes a pessoa pergunta para a pessoa: o que foi que aconteceu na tua vida? E a pessoa diz: fui eu fiz, eu aconteci, eu trabalhei, eu lutei e eu conquistei. Não, meu irmão, a palavra é levantar as mãos. E quando a pessoa perguntar para você, você vai dizer: foi o Senhor que fez na minha vida, foi o Senhor que me prosperou, foi o Senhor que me abençoou, foi o Senhor que me ajudou, foi o Senhor que me tirou lá do pó. Ninguém acreditava em mim, ninguém dava nada por mim, mas agora o Senhor que me levantou. E você vai honrar Deus, e Deus vai te honrar também, em nome de Jesus. Havendo-se já fortificado, diz a palavra, mas havendo-se já fortificado. O que é fortificado nesse contexto? Já se tornando poderoso, já se tornando poderoso entre as nações. As pessoas agora temiam ao reinado de Uzias e a Israel. A Bíblia diz: exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Encheu o coração de Uzias de soberba, de soberba. Então agora ele já não dizia mais que era Deus que tinha feito. No início ele dizia: o Senhor.
Nós estamos restaurando a adoração em Israel. Nós estamos restaurando a adoração diante do Senhor. É a mesma coisa que você está fazendo na tua casa. Então não está tentando restaurar a adoração lá dentro da tua casa, tentando levar para dentro da tua casa louvor, tentando levar para dentro da tua casa a palavra, tentando levar para dentro da tua casa a unção do Espírito Santo, tentando levar a restauração de adoração. E Deus moveu as águas, e Deus deu graça. O povo agora se levanta em adoração. O povo era de guerra, mas o povo era de adoração, meu irmão. O povo era de guerra, mas a maior guerra é aquela que tinha nos lábios. Na frente da batalha iam os adoradores. Íamos para a guerra contra os filisteus. O rei já dizia: vai à frente os adoradores. E aí os adoradores, os instrumentos iam à frente para adorar a Deus e diziam: o Senhor, o Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus dos exércitos, o Senhor é o que vence todas as batalhas. E lá na frente Deus dava graça aos dias para vencer todas as batalhas. E é o que você deve fazer dentro da sua casa também. Mas um dia aconteceu algo, meu amado irmão, que o coração de Uzias se encheu. Jesus tem um padrão, meu amado irmão. Jesus tem um padrão de atuar na vida do homem. E há uma exigência importantíssima. É que este homem que deseja ser abençoado por Deus, ou esta mulher, precisam carregar dentro do seu coração um sentimento importante, que é o sentimento da humildade. O coração orgulhoso, diz a palavra do Senhor, que Deus não pode compartilhar com a pessoa, porque o orgulhoso é aquele que está tão cheio de si mesmo, que não tem mais espaço para Deus fazer nada. Ele está tão cheio de si, autossuficiente, tão cheio de si mesmo, tão cheio da sua arrogância, da sua sabedoria, do seu entendimento. Eu entendo de todas as coisas. Ela é soberba, ela é orgulhosa, relacionar com pessoas, porque diz: olha, essas pessoas não são dignas do meu relacionamento, porque ela se acha melhor do que o outro, ela se acha maior do que o outro, ela se acha melhor do que o outro. Às vezes, muitas vezes é por aquilo que tem, às vezes, muitas vezes é pela inteligência que possui, às vezes, muitas vezes é por dons naturais que a ela foi dado. O homem que está muito cheio precisa se esvaziar, meu irmão. Às vezes a pessoa pensa assim: a pessoa orgulhosa é apenas que tem dinheiro. Não, meu irmão, tem muita gente que não tem nada, mas não tem onde cair morto, mas a pessoa é cheia de orgulho. Então, meu irmão, a palavra de Deus na tua vida hoje é para que você precisa se esvaziar de você mesmo. O que você precisa é se esvaziar do teu orgulho, da tua soberba. Você precisa se esvaziar de você mesmo, estar vazio, para que o Senhor possa te encher. Smith Wigglesworth, que foi um grande pregador inglês, ele disse assim: a cada dia de manhã, eu preciso estar orando, porque a cada dia eu me esvazio da glória de Deus, e eu me esvazio de mim mesmo, para que o Senhor possa me encher com a sua glória. O que você precisa dizer: Senhor, arranca de mim todo orgulho, arranca de mim toda soberba, para que eu possa estar vazio, para que o Senhor possa encher a minha vida da sua glória. A posição que Deus anseia que nós estejamos é a posição de humildade. Miqueias tem um texto fantástico que diz assim: olha, Ele te declarou o homem, o que é bom e o que é misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. As Escrituras sempre deixaram e deixarão claro, meu irmão, que só há uma maneira de nós caminharmos na presença de Deus: ou andamos humildemente na presença de Deus, ou de forma nenhuma conseguiremos andar na presença de Deus. A palavra é exatamente essa: ou somos humildes para andar na presença de Deus, ou jamais conseguiremos andar na presença de Deus com o coração orgulhoso e cheio de soberba. Então hoje, meu amado irmão, o que você deve pedir ao Senhor, em primeiro lugar, porque é o texto forte dessa palavra, é dizer: Senhor, eu quero me esvaziar, Senhor, eu quero descer, Senhor, eu quero me humilhar, como João Batista, que perguntaram para ele: João Batista, mas quem é aquele homem que você mesmo disse que não tinha autoridade sequer para tirar a sandália dos seus pés? João Batista poderia ter se engrandecido, João Batista poderia ter vindo: eu sou o precursor, eu fui o precursor de Jesus. Mas João Batista olha para o alto e diz assim: é importante que ele cresça, é importante que ele cresça, é importante que ele cresça, e eu diminua. Meu irmão, é importante que Deus cresça na sua vida e você diminua na presença de Deus. Um dos grandes problemas do nosso século é a grande arrogância que os homens e mulheres carregam dentro do seu coração.
E aí nós perguntamos por que um século onde as pessoas muitas vezes buscam muito a Deus, mas tem pouco relacionamento com Deus. Querem dizer que tem uma ansiedade espiritual dentro do seu próprio coração, mas a própria orgulho e a própria soberba os afastam da presença de Deus. Eles não têm o desejo e nem têm muitas vezes a disposição de se derramar, de se humilhar. Nabal não pensou duas vezes. Quando encontrou a Davi, ela corre e se prostra de joelhos diante de Davi, que simbolizava Jesus, pedindo misericórdia. Às vezes as pessoas, meu irmão, estão preferindo cair de joelhos diante da luta, cair de joelhos diante do diabo, cair de joelhos diante das suas próprias frustrações, caído de joelho diante das suas próprias mazelas, ao invés de caírem de joelhos na presença de Deus. E o Senhor te convida hoje, meu irmão, a você se arrepender dos seus pecados. O Senhor te convida hoje a você se arrepender das suas mazelas. O Senhor te convida hoje a você se arrepender do teu orgulho. O Senhor te convida hoje a você se arrepender, meu irmão, da tua soberba e derramar-se na presença de Deus, porque o Senhor a seu tempo vai te exaltar. Ele vai te exaltar em nome de Jesus. Preparavam-se para partilhar a Santa Ceia. Jesus deu um ensino importantíssimo aos apóstolos, aproveitando aquela oportunidade. Era noite. Jesus diz: vamos fazer a última ceia. E ele disse: essa é a grande oportunidade de ensinar aos discípulos. Jesus trouxe aqui você, meu irmão, para ensinar você a viver. A ensinar você a viver. A palavra de Deus vem para nos ensinar a viver. Jesus agora disse assim aos discípulos: por favor, sente-se vocês em cadeiras. Sente-se nas cadeiras. Eles ali sentaram. Jesus mandou trazer a toalha e água, uma vasilha de água. E a Bíblia diz que o Senhor agora começa a lavar os pés dos apóstolos. Preste atenção, ele começa a lavar os pés dos apóstolos. Naquela época, a pessoa que lavava os pés de alguém era o símbolo da humilhação, do bom sentido, não da humilhação no mau sentido, é de se derramar e reconhecer a presença de alguém diferente em casa. Era normal naquela época alguém vir da rua, alguém que era prazeroso para você receber. Você colocava a pessoa sentada e você lavava os pés daquela pessoa que vinha da rua com os pés todos sujos, e demonstrava que você tinha prazer de receber aquela pessoa. E Jesus agora, ele pede para todos os discípulos sentarem, os seus pés sujos, e a Bíblia diz que pega uma vasilha, pega água, pega a toalha, e Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. E ele lava os pés do primeiro discípulo. Ora, ele lava os pés do segundo discípulo. Quando ele chega a Pedro, ele diz: Pedro, eu vou lavar os seus pés. E Pedro disse: não, Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar. Ele disse: por que não, Pedro? Ele disse: porque o Senhor é o mestre e eu sou o aprendiz. Não sou eu o mestre e o Senhor o aprendiz. Então não é certo que o Senhor lave os meus pés. Mas Jesus disse: a isto que eu estou fazendo é para ensinar para vocês e para vocês ensinarem a todas as gerações. Se eu não lavar os teus pés hoje, Pedro, você não tem parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro agora olha para Jesus e diz assim: Senhor Jesus, se é dessa forma então, que o Senhor não lave apenas os meus pés, o Senhor lave a minha cabeça, lave o corpo, lave os meus pés, me lave completamente. O que o Senhor Jesus estava tentando ensinar aos discípulos, meu irmão, é a humildade. Ele disse: verdadeiramente vocês dizem que eu sou mestre, e verdadeiramente eu sou, mas como mestre, eu faço questão de lavar os pés de vocês, para que vocês possam ver que aquele que é maior, ele tem que ser o menor. O reino de Deus é completamente diferente do reino humano. No reino humano, o mais honrado é o que tem mais dinheiro, o mais honrado é o que tem mais bens, o mais honrado é o que tem mais inteligência, o mais honrado é aquele que é honrado pelos homens. Mas no reino de Deus é diferente, meu irmão. Quanto mais eu desço, mais eu sou honrado. Quanto mais eu sirvo, mais eu sou honrado.
honrado. Quanto mais eu me humilho, mais eu sou honrado. Quanto eu mais desço na presença de Deus, mais eu sou honrado. Quanto mais eu me humilho na presença de Deus, mais Deus me honra. O reino de Deus é completamente diferente, e o Senhor quer ensinar isso para mim e para você nesta noite. Meu irmão, deixa o Senhor encher o teu coração, porque a Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dele dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dele dá graça aos humildes. Por isso humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Nós não temos como prosperar se não nos humilharmos diante da presença de Deus. Segunda coisa, ninguém é próspero sem Deus. Diga, ninguém é próspero sem Deus. Deus quer nos colocar como cabeça e não por cauda, é a palavra de Deus em Deuteronômio 28. Deus quer nos colocar como cabeça e não por cauda. Aqui há uma vinculação: se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor nosso Deus. Meu irmão, não tem como Deus nos colocar por cabeça e não por cauda, se nós não obedecermos a palavra de Deus. A primeira coisa é obedecermos a palavra de Deus. Bispo, basta vir na igreja, basta louvar? Não, você precisa obedecer. É a mesma coisa com o nosso pai. Adianta ouvirmos aquilo que o pai orienta e não fazermos? Não, precisa ouvir e obedecer. Osias começou a dirigir Israel com 16, era um menino novo, ainda imaturo. Provavelmente deve ter sido em torno dos 18, 19, que ainda era um menino imaturo. Não, foi quando Uzias já tinha cabelo branco, meu irmão, já tinha cabelos brancos, tinha experiência, tinha sabedoria, tinha entendimento, e permitiu que o espírito de Satanás pudesse entrar dentro do seu coração, e trazer ao coração de Uzias a exaltação do seu coração. Pasmem, Uzias agora entra como louco, irmão. Ele entra na casa de Deus de maneira totalmente involuntária. Ele entra como um louco, ele pega um incensário e ele diz: eu vou queimar incenso diante da presença de Deus. O sacerdote diz: não, Uzias, você é louco, porque Deus estabeleceu a casa de Arão, somente a casa de Arão pode queimar incenso diante da presença de Deus. Saia do altar correndo. E Uzias resistiu à voz do primeiro sacerdote, e diz a Bíblia que vieram 80 sacerdotes e disseram a Uzias: saia da casa de Deus, porque você vai se prejudicar, e o mesmo Deus que te abençoou é o Deus que vai lhe ferir. E Uzias, diz a Bíblia, que resistiu à palavra do Senhor. O nosso problema, irmão, é que a gente ouve e quer resistir. A gente ouve a palavra semana após semana, no rádio, na televisão, do altar, de todos os lugares, mas a gente insiste em desobedecer. A gente insiste em fazer diferente daquilo que diz a palavra, daquilo que diz o Senhor. E aí nós vamos ser feridos. E aí a pessoa diz: Deus é mau. Aí a pessoa diz: a mão de Deus é pesada. Não, e a sua desobediência e a minha desobediência é que são pesadas diante de Deus. E aí a pessoa sai ferida por desobedecer a Deus. A Bíblia diz que Uzias resistiu àquilo que os sacerdotes falaram com ele, e a Bíblia diz que o problema aconteceu de imediato. A Bíblia diz que na hora o sacerdote olha para Uzias e plá, já nasce uma manchinha branca aqui na testa de Uzias, e aquela mancha branca foi tomando conta do seu corpo. Lepra. Naquela época, lepra era maldição. Sabe por quê? Porque não tinha cura. Lembram-se daquela mulher leprosa quando foi até Jesus? A Bíblia diz que era obrigatório na lei de Israel que o leproso, quando passasse, ele gritasse: imundo, 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 imundo. A pessoa era obrigada a gritar que ela estava passando e ela era imunda, para que todo mundo se afastasse. Aí as pessoas começavam a dizer: imundo, se afaste, imundo, se afaste dele, porque ele tem lepra, e se a lepra pegar na gente, nós vamos morrer junto com ele. Uzias pega a lepra imediatamente. Sabe por quê, meu irmão? Às vezes a gente pergunta: por que essa situação, Senhor? Por que eu estou sofrendo? Por que essa situação sobre mim? Por que essa situação está acontecendo comigo? E talvez, meu amado irmão, seja a desobediência.
Talvez você tenha ouvido a voz de Deus e desobedeceu. Talvez um dia você ouviu a voz de Deus, Deus falou com você, e você mesmo assim continuou resistindo. A Bíblia diz que Uzias pegou lepra imediatamente. E aí vem a parte triste de toda a história. A Bíblia diz que depois daquele momento, não foi mais os sacerdotes que pediram para Uzias sair. A Bíblia diz que Uzias saiu apressadamente da casa de Deus, porque ele percebeu que o coração dele se ensoberbeceu diante de Deus, e que caiu a desgraça sobre ele. E a Bíblia diz que ele sai como louco, e a Bíblia diz que as pessoas agora oram para eles, e os sacerdotes aqui naquela época que julgavam as pessoas, eram os juízes, disseram agora: Uzias, você está leproso, você não pode mais reinar em Israel, você não pode mais estar na liderança, você tem que passar a liderança para o teu filho agora. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, verso de número 21, diz a palavra de Deus, que Uzias terminou os seus dias em casa separada, excluído da casa do Senhor, e sem desfrutar de tudo aquilo que ele plantou, e o seu filho tomou o seu lugar. Irmãos, Uzias criou um reinado, Uzias criou uma reputação, Uzias criou um reino que não era nada, em um reino poderoso e forte. Mas apenas o orgulho que entrou no seu coração não destruiu o reino, mas destruiu a sua própria vida, porque agora o seu filho assume o seu lugar, e diz a palavra de Deus, se você ler a continuidade, que ele permaneceu servindo ao Senhor. Só que toda a sabedoria que o pai recebeu de Deus, todo entendimento, as armas, a agricultura, toda a revolução que fez Uzias, ele não pôde desfrutar, porque ele teve que ficar fora da cidade a partir de então, porque ele era imundo, não podia ficar mais no meio das pessoas, e teve que ficar fora da cidade o restante dos seus dias, até o dia da sua morte. Meu irmão, não foi para isso que Deus nos chamou, não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para exatamente aquilo que ele tinha para Elias. Deus tinha muito para Uzias, Deus tinha muito mais para a vida de Uzias. Deus tinha muito mais a fazer, Deus tinha muito mais a realizar, Deus tinha muito mais a derramar sobre ele, Deus tinha muito mais unção para derramar sobre ele, mas tudo cessou a partir do momento que o orgulho entrou dentro do seu coração. Por isso hoje, meu irmão, aprendamos todos nós, que nós precisamos nos derramar diante da presença de Deus, nós precisamos sermos humildes diante da poderosa mão de Deus, para que o Senhor a seu tempo nos exalte, em nome de Jesus. Amém? E não permitiu que a mudança de Deus fosse efetiva dentro do teu coração. E aí você está aí sofrendo, você está em luta, você está em dor, você está sofrendo por tantas situações, tantos acontecimentos na sua vida. Mas o Senhor diz assim, que Ele quer fazer com você o que Ele fez com Uzias. Ele quer te dar graça, Ele quer te levantar, Ele quer transformar a tua vida, Ele quer transformar a tua história, Ele quer levantar você do pó, do enduro, e Ele quer levantar você para um novo tempo sobre a tua vida. Ora calabaxeri andere malamanassuri andenebre andere becantaralabachai. Ele quer fazer de calabaçuriando uma nova história sobre a tua vida. O Senhor quer lavar os teus pés hoje nesse lugar, meu irmão. O Senhor quer lavar os teus pés nesse lugar. Ele quer relabaxeriando te ensinar a humilhação. Ele quer te ensinar que é necessário descer para poder ser erguido por Deus. Ele quer ensinar para você que é necessário derramar-se diante do Senhor, para que Ele possa nos visitar e transformar a nossa história.